Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e advogado atuante na área de concursos públicos e servidores públicos. Neste vídeo eu vou comentar a decisão dada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região na ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal para a defesa dos candidatos cotistas que participaram do concurso da Polícia Rodoviária Federal, um dos concursos mais mal geridos de toda a história da banca CESP ou Sebrasp, chame como quiser. Eu atuo direta ou indiretamente com concursos públicos há mais de 10 anos, dou aula em cursos preparatórios para concursos públicos e acompanho a rotina dos concurseiros e das concurseiras há muito tempo. Já vi vários editais, centenas de editais, mas um concurso com tanto problema grave igual esse, eu vou te dizer, eu não me lembro. Um concurso marcado por inúmeras questões objetivas com erros gritantes, um concurso marcado por problemas na prova de línguas, um concurso marcado por problemas nas etapas subsequentes, banca de heteroidentificação, exame médico, enfim, foi um caos. Mas não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a decisão veiculada pelo TRF da 5ª Região nesta ação civil pública. Algumas pessoas têm me mandado mensagens pedindo uma explicação. E agora, o que vai acontecer? Quantos candidatos serão beneficiados com esta decisão? Quando esta decisão será efetivamente implementada? Cabe recurso? E os candidatos da ampla concorrência, eles se beneficiarão de alguma forma com essa decisão? E daqui para frente, como serão os próximos concursos? Afinal de contas, Antônio, o que aconteceu? Eu vou explicar tudo neste vídeo, tudinho. Talvez uma outra coisa eu tenha que complementar no futuro, porque eu estou fazendo a gravação deste vídeo no momento em que o voto da apelação ainda não foi disponibilizado no site, mas pelo extrato do julgamento a gente já consegue dar praticamente todas as respostas. Se você não acompanhou esse problema, o que aconteceu foi o seguinte: a lei de cotas determina uma reserva de vagas para candidatos autodeclarados negros, pardos em concursos públicos. Ainda, a lei fala que os candidatos cotistas que tenham nota para figurar na lista de ampla concorrência devem ser inseridos nesta lista de ampla concorrência, abrindo vagas na lista de cotistas, para que mais candidatos autodeclarados pardos, negros, ali figurem. Só que a lei traz uma redação meio confusa, que deixa margem para a discussão acerca do momento em que esta migração deve acontecer. A banca Sebrasp entendia que esta migração deveria acontecer ao final do concurso. Contudo, o Ministério Público Federal entrou com a ação civil pública pedindo que já nas etapas intermediárias acontecesse esta migração, que já nas etapas iniciais do concurso público, os candidatos cotistas com pontos suficientes para figurarem na lista de ampla concorrência fossem enviados para lá, abrindo mais vagas na lista de cotistas, o que oportunizaria a instrumentalização da política de ação afirmativa. Essa divergência, inclusive, levou os candidatos da ampla concorrência à judicialização. Eles pediram, no âmbito do Poder Judiciário, que fosse aumentado o quantitativo de redações corrigidas para eles. Eles demonstraram matematicamente que houve uma certa defasagem. E tem muito fundamento na alegação dos candidatos da ampla concorrência e, em certa medida, eu ainda suspeito que dá para conciliar ambos os interesses. Mas eu não vou focar na ampla concorrência, eu quero comentar esta decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A sentença veiculada no final desta ação civil pública determinou que, já nas etapas intermediárias, deveria a banca Sebrasp fazer a migração dos candidatos cotistas com pontuação para figurarem na lista de ampla concorrência para a lista de ampla concorrência, abrindo mais vagas para os candidatos cotistas. É o que consta no item B da sentença. Determinou o juiz em primeiro grau, tá? Que fosse realizada a retificação do edital do concurso PRF número 1, de 18 de janeiro de 2021, para dele fazer constar expressamente que os candidatos autodeclarados negros aprovados nas provas objetivas que tiverem direito à correção de suas provas discursivas, com base nas suas classificações de ampla concorrência, não serão contabilizados no quantitativo de correções das provas discursivas de candidatos autodeclarados negros, constando tanto da listagem de candidatos da ampla concorrência com direito à correção de suas provas discursivas, quanto da listagem dos candidatos autodeclarados negros que têm direito à correção de suas provas discursivas. De acordo com os itens anteriores,
o juiz acabou determinando que não considerassem no número de correções de provas discursivas para vagas reservadas para candidatos negros aqueles candidatos negros que obtiveram nota suficiente para estarem no número de correções de provas discursivas para vagas de ampla concorrência na primeira etapa do concurso público em andamento, mantendo-os, porém, tanto na lista dos aprovados para vagas destinadas à ampla concorrência, quanto na lista dos aprovados para as vagas reservadas a candidatos negros, devendo realizar ainda a correção das provas discursivas dos candidatos autodeclarados negros, aprovados e classificados dentro das vagas reservadas, tanto quantos bastem para completar o limite previsto no edital, ou seja, em número equivalente ao de candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidos para ampla concorrência. Então, em síntese, o juiz determinou que aqueles candidatos autodeclarados negros que tivessem pontuação suficiente para figurar na lista de ampla concorrência fossem inseridos na lista de ampla concorrência. Termos práticos é isto, abrindo espaço para mais candidatos autodeclarados negros na lista de cotistas. E para deixar isso bem evidente, é só ver o item D da decisão, que determinou a retificação do edital de concurso de forma que sejam incluídos na lista dos candidatos que se autodeclararem negros outros eventuais candidatos que atendam ao item C.3 acima, devendo ser oportunizado a esses candidatos o direito de interposição de recursos contra o resultado provisório da prova discursiva. Quer dizer, esses candidatos que entrarem agora, eles vão se valer de todo o fluxo regular do concurso para que eles prossigam em condição de igualdade. Esta foi a decisão, esta foi a sentença. Contra ela foram manejados recursos por parte da União e por parte da Sebrasp. E dentre esses recursos estava a apelação. A apelação é um recurso que devolve para o tribunal acima a reanálise de toda a discussão travada no primeiro grau. Esta apelação foi, neste caso, direcionada para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que é o tribunal com jurisdição sobre o estado de Sergipe, onde está tramitando esta ação civil pública. E foi nesta apelação que foi proferida a decisão que saiu no dia 10 de novembro de 2022. A gente ainda não tem, até o momento da gravação deste vídeo, a disponibilização do voto, mas pelos extratos do julgamento, vê-se que a apelação foi negada. Tanto a apelação da Sebrasp quanto a apelação da União foram negadas. Isso quer dizer que aquela sentença de primeiro grau está efetivamente valendo. Então tudo aquilo que eu acabei de ler agora é uma realidade. Mas a partir daí a gente pode refletir. É uma realidade realizável a partir de que momento? Já está valendo? Quando que a banca vai chamar? Quantos candidatos serão chamados? Cabe recurso? Se sim, qual? Para onde? Vai demorar? Bom, vamos fazer algumas considerações. Inicialmente, é importante lembrar que esta decisão foi veiculada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região e ela não transitou em julgado ainda. Cabe sim recurso no âmbito do próprio Tribunal Regional Federal, como cabe recurso para tribunais acima. No âmbito do Tribunal Regional Federal, cabe um recurso chamado embargo de declaração. Este embargo de declaração busca superar contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão. Eu não li a decisão ainda, não posso fazer uma avaliação se teve ou não, mas eu posso dizer que a chance é altíssima de tanto a Sebrasp quanto a União recorrerem para tentar apontar alguma contradição, alguma obscuridade, alguma omissão ou algum erro material. Até porque, dentro da técnica da advocacia, o manejo desse recurso pode instrumentalizar mais facilmente o recurso para as instâncias superiores. Então pode contar com isso, a chance é altíssima. Nos próximos dias, certamente a União ou a Sebrasp, ou até mesmo as duas, vão apresentar esse recurso chamado embargo de declaração. Inclusive lá na sentença, quando saiu, houve a apresentação de embargos de declaração. Eu tenho para mim que de novo vão fazer isso. Além disso, após o manejo dos embargos de declaração, ou caso a banca ou a União optem por não fazer, cabe sim recurso para o STJ ou para o próprio Supremo Tribunal Federal. Ao menos em tese, dá para sustentar que cabe um recurso para o STJ, é o especial, ou para o STF, é o extraordinário. Esses recursos vão ser certamente manejados, pelo menos um deles, pela banca ou pela União, ou novamente por ambas, e a gente vai ter que eventualmente esperar o resultado deste julgamento lá em cima. É bem verdade que esses recursos,
o extraordinário e o especial, eles não são recebidos com efeito suspensivo automaticamente, o que autorizaria, caso não concedido este efeito, a execução desde logo da decisão. Mas vamos acompanhar os próximos passos. Provavelmente alguém vai pedir a atribuição de efeito suspensivo, porque, na verdade, a implementação dessa decisão passa por utilização de recursos, né? Vai ter que a banca e a União fazer todas as etapas intermediárias para os candidatos que não foram beneficiados lá na ocasião por este entendimento que agora está se afirmando. E aí vem uma pergunta importante. Antônio, de quantos candidatos estamos falando? Esta talvez seja a pergunta mais importante, né, para você que eventualmente é cotista e está assistindo. Quantos candidatos? A nota de corte vai cair até quantos pontos? Veja, os candidatos da ampla concorrência fizeram, na ocasião do ajuizamento daquela ação que eu mencionei, um levantamento e indicaram a concomitância de 183 nomes nas duas listas, nas listas dos cotistas e na lista da ampla concorrência, ou seja, havia 183 candidatos que estavam figurando em ambas as listas. Agora, em se concretizando essa decisão, em tese, esses 183 candidatos passam, para efeitos práticos, a permanecer apenas na lista de ampla concorrência, abrindo 183 vagas na lista de candidatos cotistas. Só que aí tem toda a questão de empate na última nota. Então, se existirem apenas 183 candidatos na nota de corte imediatamente abaixo, são somente 183 candidatos que serão chamados. Contudo, se tiver na nota de corte logo abaixo 1.000 candidatos empatados, a banca vai chamar 1.000 candidatos. Eu não acho que vai cair muito, tá? Tem gente falando aí em cair 3, 4 pontos a nota de corte, considerando este número, e a gente ainda precisa verificar melhor os editais que vão ser disponibilizados, eu não acho que vai cair tanto, mas é evidente que vai cair porque a banca tinha corrigido as redações de candidatos cotistas até uma nota de corte. Tá, e quando isso vai acontecer? Bom, a gente já está na metade de novembro, basicamente. O judiciário ele vai funcionar até o dia 19 de dezembro. A União tem prazos em dobro. Ela utiliza, via de regra, o prazo inteiro. Ela não é de recorrer no começo do prazo. Então, por exemplo, o prazo para embargo de declaração, que é aquele primeiro recurso, é um prazo de 5 dias. As partes têm 5 dias para opor esses embargos de declaração a contar da publicação da decisão. A União já vai ter prazo em dobro, ela vai ter 10 dias. Mas uma vez oposto o embargo de declaração, o processo tem que voltar para o tribunal reanalisar. Então eu tenho para mim que este ano não vai sair mais nada. Tá? Posso estar enganado, talvez as coisas andem de forma muito rápida lá no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, neste processo específico, mas eu acho que para este ano não sai mais nada, isso aí vai ficar só para o ano que vem. Lembrando que, ao fim deste embargo de declaração, a União e a Sebrasp ainda podem levar a discussão para o STJ, para o STF. Ou para os dois, né? Então, é verdade que houve um avanço na discussão para os cotistas. Como eu disse, mais uma instância se pronunciou. Eu não acho que nesse embargo de declaração vão mudar de entendimento, vão rever esse entendimento. Mas ele certamente será manejado. No âmbito do STJ ou do STF, a gente vai ter que aguardar, não tem muito como saber. Lá no âmbito do STJ e do STF, as opções também de discussão são um pouco mais limitadas, mas de outro lado, é um tribunal que também vai fazer algum tipo de avaliação acerca do impacto dessa política neste concurso, nos próximos, até porque a ação civil pública fala que este posicionamento deverá ser replicado pela banca e pela própria União nos próximos concursos, não só da PRF, mas outros pela abertura, me pareceu, ali da decisão. Então, o cenário é este. Eu espero ter esclarecido alguma coisa. E eu peço desculpas se não passei tudo, porque até o momento eu não li a decisão ainda. Eu vou ler a decisão. Se houver necessidade de fazer uma complementação deste vídeo, certamente eu farei. Por isso, peço a gentileza, já se inscreve, né? Assim você não perde uma outra análise. Também dá uma olhada lá no Instagram, acompanha, porque eu sempre trago notícias de concursos públicos e direito constitucional, especialmente, que é a minha matéria, tá legal? Gente, o que vocês acharam dessa decisão? Comenta aí embaixo, é importante. Se tiverem dúvidas, mandem aí, os meus contatos também estão todos aí na descrição do vídeo, a gente pode ir conversando. Um grande abraço, tudo de bom, nos vemos por aí.